A gente teve mais uma alta na taxa Selic, ela subiu mais um ponto, ou seja, ela estava em 10,75% e foi para 11,75%, que era aí o que a maioria dos analistas já estavam esperando. E se você quiser saber tudo o que aconteceu, onde você vai ganhar dinheiro, onde você pode perder dinheiro caso você não movimente a sua carteira, fica aqui até o final que eu vou te contar tudo. Antes de começar esse vídeo, queria pedir para você deixar o like e também se inscrever aqui no canal. Por quê? Porque esse é um vídeo totalmente temporal que eu tô trazendo para vocês aqui. Eu não faço geralmente vídeos na quinta-feira, né? Eu não trago vídeos aqui na quinta-feira, mas hoje eu decidi postar esse vídeo para vocês porque a taxa Selic subiu ontem, quarta-feira, e eu realmente acho que é um assunto que muitos de vocês aí não sabem muito bem, ou se sabem, às vezes ficam com dúvidas, o que eu devo fazer quando a taxa Selic sobe. Então, eu tô aqui tentando ser o mais rápido possível para trazer essa informação para vocês, beleza? Então, se você puder aí deixar um like, também se inscrever para me ajudar, seria ótimo. Mas vamos logo para esse vídeo porque todo mundo que é inscrito sabe que eu odeio enrolação. Semanalmente, o Banco Central divulga o Boletim Focus. O que é isso? Ele é um documento que resume as projeções do mercado para a economia, ou seja, existem várias pesquisas que o Banco Central faz e também de outras instituições que o Banco Central pega, e aí ele junta tudo isso e faz uma projeção para o mercado, né? Uma projeção para a nossa economia para o futuro. E aí, se a gente for pegar aí uns relatórios anteriores de alguns anos anteriores, obviamente, de 2019 para cá, a gente consegue aí notar algumas informações relevantes. Por quê? Vou falar aqui quais eram as projeções nos anos anteriores para você ver o que a gente tem de curioso. No dia 30 de agosto de 2019, o mercado projetava 7% da taxa Selic para o ano de 2022. Já em agosto de 2020, um ano depois, o mercado projetava uma taxa Selic de 4,5% para o ano de 2022. Passando mais um ano então, agosto agora de 2021. Qual que era essa projeção? 7,5% para 2022. É uma projeção que já tinha voltado a subir por conta aí da inflação que já estava se acumulando. Só que aí, 2 meses depois, em outubro de 2021, a expectativa do Banco Central foi de 7,5% para 10,25% em 2022. Ou seja, em apenas 2 meses, o Banco Central mudou aí a sua expectativa futura para a taxa Selic. E antes de ontem saiu mais uma projeção, é a projeção mais recente que a gente tem, de 12,75% para esse ano de 2022 a nossa taxa Selic. E aí existem também algumas outras projeções que dizem até 14%. Mas tá bom, o que vai acontecer com o seu dinheiro então, né? A gente vem vendo aí altas constantes da taxa Selic, então desde acho que de 2021, ali de meados, né, do meio de 2021 para frente, a gente já via aumentos na taxa Selic. E naturalmente, o que acontece? Os investimentos em renda fixa, os investimentos pós-fixados de renda fixa ficam mais atrativos. Então, por exemplo, até um tempo atrás, super pouco tempo, quando você tinha R$100 investidos, depois de um ano você ia ter R$102 em um fundo aí de renda fixa, num Tesouro Selic, por exemplo. Agora, se você tem R$100 hoje no Tesouro Selic, daqui a um ano você vai ter R$110, o que é muito mais dinheiro que 102, certo? Você tinha uma rentabilidade de R$2, agora você tem uma rentabilidade de R$10, é muito maior do que era antes. E um negócio que eu tenho que falar aqui é que na quarta-feira, ontem, eu postei um vídeo de CDBs que rendem 200% de CDI ou mais, e são assim, CDBs promocionais que vão terminar daqui a pouco o seu prazo de investimento, então eles têm sim um prazo de investimento. Caso você queira investir em um CDB que rende 200% de CDI ou mais, vai ver o vídeo, eu vou deixar o link nos cards agora e também na descrição. Não perde esse vídeo que a taxa Selic subiu, ou seja, 200% de CDI é mais até do que eu falei lá no vídeo passado, beleza? Mas tá bom, então voltando agora pro vídeo de hoje. A gente falou aqui, renda fixa deve ficar um pouco mais atrativo, os pós-fixados, isso daí é normal. Agora, falando das ações, o que vai acontecer com as suas ações? Olha, é muito natural que as suas ações caiam um pouco de preço. Por quê? Porque quando você faz um valuation de uma empresa, ou seja, você pega todo o valor futuro dela e traz a valor presente, você tem um negócio que chama taxa de desconto. E essa taxa de desconto tende a ser um pouco atrelada à nossa taxa Selic. Então, quanto maior for a taxa de desconto, menor vai ser o valuation da empresa, concorda comigo? Porque quanto maior o denominador de uma conta, menor vai ser o resultado dela. Então é muito comum aí que o preço das ações de Ibovespa, num geral, tenda a cair um pouco de preço aí com essa alta da taxa Selic. Mas pelo outro lado, se você parar para pensar, isso pode criar oportunidades. Por quê? Porque se o preço das empresas hoje estão menores, e a gente sabe que essa taxa Selic não vai ser
grande para sempre, ou pelo menos não tende a ser enorme assim, de 2 dígitos para sempre, a gente pode tirar uma conclusão de que se a gente tem preços baratos hoje com uma taxa Selic alta, no futuro a taxa Selic tende a baixar e aí esses preços vão estar muito mais altos do que quando você comprou quando a taxa Selic estava alta, que as ações estavam com um preço um pouco mais baixo. Então você tem aí essa ótima oportunidade nas ações. E já embalando com fundos imobiliários, que ações e fundos imobiliários muitas vezes estão juntos, cara, vamos pegar aí um exemplo de um investimento que pague 12% ao ano, só para dar uma arredondada para não ficar 11,75%. E aí você tem um fundo imobiliário que paga 7% de aluguel. Quando você vai para um salto de, por exemplo, 10 para 10,75%, o seu fundo imobiliário perde um pouco de atratividade, ele fica menos atrativo, porque o aluguel dele continua sendo 7%, concorda comigo? Só que o que os fundos imobiliários têm aí meio que escondidos? Eles, na maioria das vezes, são atrelados à inflação, ou seja, o yield desses fundos imobiliários deve vir a aumentar por conta dessa alta na taxa Selic. E aí, só para deixar bem claro, a gente geralmente não vê esse movimento no curto prazo, geralmente é um movimento mais pro longo prazo, mas isso daqui também indica um preço menor dos fundos imobiliários, porque concorda comigo que alguém que investe numa renda fixa que tem 12% ao ano só vai tirar o dinheiro de lá quando alguma coisa estiver muito barata? Então, exatamente esse movimento que todo mundo vai fazer. Se os fundos imobiliários estiverem muito barato, aí você pode aí achar ótimas oportunidades também. Então, voltando um pouquinho para a renda fixa, só para a gente falar dos pré-fixados que eu não comentei lá no começo do vídeo. O que vai acontecer com os pré-fixados? Olha, pode ser também outra chance de oportunidade. Por quê? Porque em algum momento com certeza vai rolar uma marcação a mercado que a taxa Selic vai voltar a baixar e aí você pode tirar muito dinheiro com isso. Você não tem ideia do que eu tô falando? Fica muito tranquilo que eu vou te explicar agora. É o seguinte, vamos supor que você compra hoje um título pré-fixado com uma taxa de 12%. Então, até o vencimento desse título, você vai ter essa taxa de 12% caso você resgate no vencimento. Mas vamos supor por algum motivo o Banco Central abaixa a taxa Selic para 2%. Concorda comigo que você vai ter um título que rende 12%, enquanto a taxa Selic está a 2%, e essa taxa de 12 é muito maior do que a de 2, obviamente? Então, pelo fato disso acontecer, o seu título pré-fixado vai valer muito, porque ele tem uma rentabilidade muito boa. E aí o que você pode fazer é vender esse título pré-fixado no mercado secundário para alguém por um preço muito alto. Então, você não vai ter essa rentabilidade de 12% no final, no vencimento, porque você vai vender antes para alguém por um preço muito maior do qual você comprou, e aí você pode ter até rentabilidades melhores do que a de 12%, como é nesse exemplo fictício. Mas aí você me pergunta, tá, e agora? E pro futuro? E a próxima reunião do Compom? Como que vai ser? Aí eu te explico, ó. Vamos olhar um pouco para trás para a gente saber por que a gente está nesse cenário hoje e aí a gente pode falar do que pode acontecer para o futuro, beleza? Mas vamos com calma porque você tem que pegar todos os passos aqui, então presta bastante atenção, tira as coisas que você está desconcentrado aí de volta de você e presta atenção aqui. Vamos voltar lá para 2020. A gente teve uma crise em 2020, certo? Crise do Covid. E aí muitas pessoas pararam de trabalhar por conta da pandemia e tudo mais, por conta do lockdown, e essas pessoas ficaram desempregadas. Ou seja, o brasileiro, no geral, começou a ter uma renda menor do que ele tinha antes, concorda comigo? Já que as pessoas não trabalham, elas não criam renda, então a renda média do brasileiro diminui. Só que aí, o governo vendo isso, falou, vamos deixar essas pessoas ficarem com fome? Óbvio que não. Então o governo criou aí programas sociais para ajudar essas pessoas. Só que esse tipo de incentivo, esse tipo de programa social demanda mais dinheiro, concorda comigo? E aí, o que o governo fez? Qual que foi a resolução dele para esse problema? Ele simplesmente foi lá, apertou na maquinazinha dele de imprimir dinheiro e imprimiu mais dinheiro para conseguir dar esse dinheiro para a população que estava desempregada e precisava desse auxílio. Só que isso não foi só no Brasil, isso foi no mundo inteiro. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, todo o dinheiro que está circulando hoje na economia deles, mais de 20% foi impresso, foi produzido só na crise de 2020 do coronavírus. Então assim, não foi algo só no Brasil, foi algo realmente mundial, mas vamos voltar para o Brasil. Foi só um exemplo para você ter ideia que realmente não é algo exclusivamente do Brasil. Então, o que acontece quando você imprime mais dinheiro, ou seja, a oferta de dinheiro aumenta, só que a produção de bens, a demanda não aumenta na mesma proporção que a oferta de dinheiro.
exatamente o que você está pensando, inflação. E aí, para conter essa inflação, o que o governo foi lá e fez? Aumentou a taxa básica de juros, a taxa Selic. E quando a taxa está mais alta, as pessoas tendem a investir em renda fixa. Concorda comigo também? Pô, se eu tenho um investimento de quase 12% ao ano, que não me dá quase nenhum risco porque é um título do governo, por exemplo, e tem uma empresa que pode render 10% ao ano, só que tem muito mais risco, que eu posso perder dinheiro, é óbvio que eu vou optar pelo título do governo, que ele me dá uma rentabilidade melhor e também uma segurança muito boa. Então, até aí tudo bem. A gente teve essas altas na Selic para conseguir segurar a pandemia do coronavírus. E aí, como você sabe, como eu falei no começo do vídeo, depois essa taxa Selic, depois da crise ter passado, tende a diminuir, certo? Só que aí não certo nesse momento. Por quê? Porque o tal de um cara chamado Vladimir Putin resolveu falar: por que não ter outra crise? E aí, se você vive no mesmo mundo que eu, você sabe que a Rússia invadiu a Ucrânia há aproximadamente 21 dias atrás e tem um conflito lá que está há quase um mês durando, ou seja, tem mais de 20 dias já que existe esse conflito entre Rússia e Ucrânia e isso impacta diretamente o Brasil e eu vou te mostrar o porquê. Existem inúmeros produtos que a Rússia e a Ucrânia exportam para o Brasil e também importam do Brasil, ou seja, eles vendem pra gente, mas também compram da gente. Então, falando sobre eles exportarem pra gente, concorda comigo que quando um país está em guerra, ele não vai se preocupar se ele está exportando muito fertilizante ou se ele está exportando muito trigo, ele vai se importar se as pessoas estão bem no território, se eles estão ganhando a guerra, se eles estão perdendo a guerra. Eles não vão ficar preocupados com os agricultores que não estão conseguindo vender as suas mercadorias. E aí, existem 3 produtos que são assim essenciais que vão ser muito impactados. O primeiro deles é o trigo, porque a Rússia é simplesmente o maior exportador de trigo do mundo. Então assim, você pode ter certeza que se você vê um aumento nos preços no mercado de um monte de alimento, entre aspas, normal por conta disso. O segundo produto são os fertilizantes, porque por mais que o Brasil seja um país extremamente agropecuário, só para você ter uma ideia, 85% dos fertilizantes usados aqui no Brasil a gente importa. E desses 85%, 23% vem só da Rússia. Então, como eu disse, você acha que a Rússia agora está preocupada em exportar para o Brasil? Não tá nem um pouco. Então, os fertilizantes devem aumentar muito de preço, o que faz com que o produtor produza menos e aí ele tenha que aumentar o preço dele também para ele conseguir lucrar. E o nosso último produto é o petróleo. Cara, a Rússia é simplesmente o segundo maior exportador de petróleo do mundo. Se eles param de exportar petróleo, tem menos petróleo, ou seja, a demanda tá a mesma, a oferta diminuiu, então o preço do petróleo também tende a aumentar. E se você quiser uma análise muito mais detalhada sobre tudo isso que eu te falei agora, em menos de 5 minutos, vou deixar um vídeo nos cards e também na descrição de um vídeo que tem aqui no canal de eu falando sobre todos esses impactos que o Brasil vai sentir aí por conta da guerra da Ucrânia e da Rússia. Mas então, voltando para o Brasil, como diz aí a famosa lei da economia, quando a oferta diminui e a demanda é a mesma, os preços aumentam. É o que eu literalmente acabei de falar. Ou seja, isso tudo, mais uma vez, vai gerar mais inflação para o brasileiro, o que tende a gerar uma alta na Selic maior ainda, e é por isso que eu recapitulei tudo o que aconteceu até hoje para a gente entender o ponto que a gente está hoje. A taxa Selic estava alta porque ia segurar a inflação que estava aqui no Brasil, uma inflação de 2 dígitos que a gente não via há muito tempo. Só que agora a inflação tende a aumentar ainda mais por conta de Rússia e Ucrânia, que era um negócio que ninguém estava esperando. Então assim, fique esperto com isso, mexe na sua carteira o que você precisa mexer para você não perder dinheiro e também fique esperto com essas projeções, porque isso é o que deve acontecer, não é algo certo nem algo errado, é só uma projeção e nunca uma certeza. Então fique esperto com isso, eu espero ter te ajudado, se eu te ajudei não esquece do like, de se inscrever e tamo junto.